Vão para casa? Com esse ânimo aí, nós vamos para casa agora. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. No capítulo 12, Lucas 12. Do verso 22 até o verso 34. Dá só um pouquinho de retorno, Pedro. Só um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 12. Do 22 até o 34. Hã? Esse aqui está funcionando. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém, queridos? Agora você pode olhar para mim. Com o passar do tempo, volta e meia, Deus precisa reajustar o nosso coração, o coração dele. Amém? Quantos aqui já fizeram uma viagem que precisaram do GPS? Acho que aqueles que estão acostumados a viajar de carro dirigindo, muitas vezes precisam de GPS, né? Nós chegamos recentemente de uma viagem, a gente precisou muito do GPS. Só que tinha momentos que o GPS nos levava para lugares que não queríamos ir. E o GPS por si só, ele muitas vezes recalcula a rota para nos levar de volta para o caminho que nós queremos percorrer. E volta e meia, Deus precisa fazer conosco como um GPS faz. Deus precisa reconduzir os nossos corações aos seus caminhos novamente. Deus precisa volta e meia reajustar a mim e a você ao seu propósito, amém? E aqui nós vemos um texto que eu creio que todo mundo já conhece ele. Eu quero aqui repetir os dois últimos versículos, o verso 33 e o verso 34, que diz assim: vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém?
Então Deus ele precisa reajustar o nosso coração com o coração dele, para que o nosso coração esteja sempre no lugar correto, para que o nosso coração esteja sempre nas riquezas eternas de Deus. Diga assim comigo: riquezas eternas de Deus. Amém? Você precisa entender que onde está o seu coração, ali também está algumas coisas na sua vida. Aonde o seu coração está, ali está o seu tempo. Aonde o seu coração está, ali está também o seu cuidado. Aonde o seu coração está, ali também estão as suas preocupações. Aonde o seu coração está, ali também estão as suas importâncias. Aonde o seu coração está, ali também está o que é valoroso para você. E se Deus nos deixar à mercê dos nossos caminhos, o nosso coração, por muitas vezes, está sobrecarregado por outras coisas, nos roubará das riquezas de Deus. Então você tem que entender que o seu coração, aonde ele está, ali também está a sua atenção. E amado, perceba uma coisa para você ver: tudo que você coloca a sua atenção, você coloca duas coisas juntas: a sua força, diga, a minha força e a minha proteção. E Deus tem que corrigir o nosso coração, amado. Hoje é que dia? Hoje é dia 29, né? O ano acabou. E durante todo esse ano, o nosso coração, amado, se extraviou da presença do Senhor. Como uma ovelha desgarrada, em muitos momentos, o nosso coração se apartou de Deus. E Deus não quer com que a gente termine esse ano e nem comece um próximo ano com o coração desgarrado da sua presença. Aquilo que você mais deu atenção foi onde você mais colocou sua força, foi onde você mais gastou o seu tempo, foi onde você mais colocou a sua proteção, onde você mais investiu o seu cuidado. E aqui nós lemos um texto que Jesus nos ensina a direção correta para o nosso coração. Nesse texto, Jesus ensina a direção correta para o nosso coração. Essa mesma passagem está descrita por Jesus em Mateus, no capítulo 6. E aqui nessa passagem, Jesus está ensinando a rota, a direção correta para o nosso coração, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você. Então, quando Jesus faz essa advertência para nós buscarmos o seu reino, o que ele está fazendo é corrigindo o nosso coração para aquilo que é importante. Amém? Porque ele cita um exemplo: olha, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir, porque quem anda preocupado com essas coisas são os gentios, são as pessoas que não conhecem a Deus, são as pessoas que não têm a Deus como seu Pai. Essas pessoas, por não terem um caminho melhor para andar, elas vivem preocupadas, e o coração delas as conduzem por caminhos que não levam elas a lugar algum. Aí Jesus chama a atenção dos seus discípulos, Jesus chama a atenção dos seus ouvintes: alinhem o coração de vocês a uma única coisa, tenham a atenção de vocês a um único lugar, coloque a força de vocês numa única coisa: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que vocês precisam serão acrescentados a vocês. Amém, querido? Ou seja, direcione o seu cuidado, direcione a sua importância às coisas do reino, e as coisas do reino serão acrescentadas para você. Amado, quando você investe no reino, o reino cuida de você. Vou repetir: quando você investe nas coisas do reino, o reino cuida de você. Por que o reino cuida de você? Porque o reino tem um rei, e esse rei cuida daqueles que fazem parte do seu reino. Só que você, amado, por viver preocupado, por deixar o seu coração preocupar você busca estabelecer o seu próprio reino, você busca viver do seu próprio modo. E aí, amado, você não consegue desfrutar das riquezas do reino,
Se você e eu aprendemos a cuidar do reino de Deus, o reino de Deus vai cuidar de nós. Amém, querido? E você e eu precisamos entender uma coisa: nós estamos exatamente no lugar onde o nosso coração está. Você não está em nenhum outro lugar onde o seu coração não esteja. Seja esse lugar bom ou seja esse lugar ruim, você está exatamente no lugar onde o seu coração já chegou. Eu sempre digo isso aqui: os nossos pés nunca chegam primeiro no lugar do que o nosso coração. O nosso coração sempre vai primeiro do que os nossos pés. Então, se você está num lugar que você não está gostando, é porque o seu coração chegou nesse lugar primeiro. Se você está num lugar bom, é também porque o seu coração chegou nesse lugar primeiro. Amém, querido? E Deus, amado, nos colocou numa rota para a correção do nosso coração. Você foi colocado numa rota para que o seu coração seja corrigido. Porque, amado, se o seu coração não for corrigido, você não alcançará os lugares altos de Deus para a sua vida. Diga assim: Deus tem lugares. Não, todo mundo diga forte: Deus tem lugares altos para mim. Amém, querido? E Deus precisa corrigir o nosso coração para nós chegarmos nesses lugares. E Deus também precisa corrigir o nosso coração para nós sairmos de alguns lugares onde nós chegamos. Amados, olha aqui para mim. Há lugares que você chegou e você precisa sair de lá. Pastor, que lugares são esses? Lugares de desânimo, lugares de desistência, lugares onde você pensa que você não vai conseguir, lugares de medo, lugares de dureza, lugares de incredulidade. Deus precisa corrigir o nosso coração para nos arrancar desses lugares. Deus não nos quer presos em lugares de limitação. Amém? Amém, irmão? Há muitas áreas, e você deve conhecer essas áreas. Há muitas áreas da sua vida que você precisa sair de lá. E para sair desse lugar, irmão, é só o Espírito Santo para te tirar de lá. Olha, quer ouvir um negócio doido? Há áreas, até áreas que você julga ser boas, que você precisa sair de lá. Sair de lugares ruins, entender que você precisa sair de lugares ruins é muito fácil. Agora, sair de áreas que você acha que são boas, isso sim é um desafio. E tem áreas que você julga ser boas para você, que você precisa sair de lá. Pergunta para mim: por quê, pastor? Pergunta: por quê, pastor? Porque tem coisas que são boas que te impedem de viver o melhor de Deus. O Senhor disse assim: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então nem tudo que você julga ser bom para a sua vida vai ser bom de fato. Tem coisas que são boas para você, mas estão limitando você a viver o melhor de Deus. E você precisa descobrir até aquilo que parece ser bom. Você precisa descobrir. Você tem que começar a perguntar a Deus: o que é que está me limitando? Porque saber que algo é ruim, que eu preciso sair disso, é fácil. Mas o que é que eu tenho julgado que é bom para mim e o que eu preciso sair? Deus vai mostrar para você, irmão, até aquilo que é bom, que você precisa sair, para que você possa viver o melhor dele na sua vida. Amém, querido? Até aquilo que o seu coração almeja alcançar, que parece ser bom, pode ser um limitador para o melhor de Deus na sua vida. Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, quem o pode conhecer? Amados, quantas vezes você ou alguém te disse: siga o teu coração? Quantas vezes alguém disse assim para você: siga seu coração? Ou quantas vezes você mesmo seguiu o seu coração? Pois eu digo para você: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Tenha muito cuidado ao seguir o teu coração. Eu não estou dizendo que Deus não possa guiar você através do seu coração, Ele pode.
mas Ele vai sempre guiar você através do Espírito, através de uma palavra. Você sempre saberá o que estará fazendo quando Ele te guiar. Mas tenha muito cuidado, amado, porque o seu coração pode pregar peças para você. Amém, querido? Essa palavra aqui em Jeremias, quando o Senhor usa essa palavra enganoso, essa palavra também significa montanhoso. O que é montanhoso? É um lugar alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Assim é o nosso coração, cheio de altos e baixos, altos e baixos. O nosso coração, ele vive oscilando. O nosso coração vive nos pregando peças. Tem coisas que você acha que foi Deus que preparou para você e não foi. Tem coisas, talvez situações até contrárias, que você acha que é o diabo e não é. Tem situações, amado, você precisa aprender a discernir o tempo e o modo de Deus na sua vida. Agora, você não pode ficar andando à mercê do seu coração, porque o seu coração está pregando peças para você constantemente. Amado, o diabo sabe nos enganar. E como ele sabe nos enganar, como ele sabe nos fazer acreditar em certas coisas, em certas palavras, que até, sabe, tem a aparência de Deus, mas não são de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? Aí, quando o Senhor diz aqui em Jeremias 17, que enganoso é o coração do homem, no verso seguinte, no verso 10, ele diz assim: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Amado, nós estamos sendo passados constantemente no raio-x de Deus. Você está constantemente diante do raio-x de Deus, você é um alvo constante dele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para sondar o caminho dos homens. Os olhos do Senhor estão constantemente sobre os filhos dos homens. Você não foge do raio-x de Deus. Deus está sondando o seu coração, irmão, para ver se Ele encontra aí enganos, para ver se Ele encontra aí caminhos retos. E eu falo para você com toda certeza, Ele está encontrando enganos em nós, mas Ele não está encontrando enganos para nos deixar no engano, é para estabelecer os seus caminhos retos. Amém, querido? Romanos 8, verso 27, diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem é que sonda os corações? É Deus. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. O Espírito, a intenção do Espírito é uma só: nos dar aquilo que está em linha com a vontade de Deus. Agora, se Deus não pegar você na sua jornada, no seu caminhar, e não parar você, e não reajustar o seu coração, você não conseguirá receber aquilo que está em linha com a vontade de Deus. Quando diz aqui que o Espírito, ele intercede de acordo com a vontade, você pode colocar de acordo, em linha com aquilo que Deus quer. O Espírito Santo está alinhando você com o coração do Pai. Amém, querido? Agora, como que o Espírito intercede por nós? Quem sabe? Verso 26, Romanos 8, 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Algumas versões diz palavras ininteligíveis. Você pode aqui também entender gemidos inexprimíveis como palavras inalcançáveis pelos homens. Perceba uma coisa: o nosso coração precisa de algo que não conseguimos obter sozinhos. O seu coração precisa de algo que você não consegue obter sozinho. Por isso você tem o Espírito Santo. Aí entra a operação do Espírito Santo ao interceder por você com gemidos inexprimíveis. Você consegue reajustar o seu coração à rota de Deus? Você consegue dar ao seu coração o alinhamento que Deus deseja sozinho, por conta própria? Não, querido. Por isso você tem o Espírito Santo para reajustar você por dentro. Amém, querido? O nosso coração, ele costuma buscar aquilo que é da nossa vontade.
Te garanto uma coisa, hoje você fez aquilo que era da sua vontade. Hoje você fez alguma coisa que era da vontade de Deus? Domingo, nós temos a cultura aqui no Ocidente, pelo menos aqui no Brasil, de considerarmos o domingo como um dia de descanso, um dia para nós mesmos, um dia para não fazermos nada. E nós consideramos isso, levamos isso tão a sério, tão ao pé da letra, que o domingo para nós, literalmente, é um dia de descanso de tudo e de todos, inclusive de Deus. É um dia que a gente diz, vou descansar, não vou fazer nada. E você nem percebeu que foi o seu coração que roubou você nesse dia da comunhão com o Senhor. Não foi Deus. Foi o seu coração que te roubou de estar mais perto de Deus nesse dia. Amém, querido? O seu coração buscou estabelecer a sua própria vontade. E o nosso coração, na maioria das vezes, nos leva a uma vontade limitada por um coração enganoso. Por isso, olha para mim, nós precisamos de alguém que rompa os limites por nós. Diga assim, eu preciso. Mais forte, diga, eu preciso de alguém que rompa os limites por mim. Você tem? Você tem? Então por que nós escolhemos viver limitados? Andarmos nos nossos caminhos. Se você tem alguém que pode romper os limites para você. Você, amado, precisa de alguém que tenha acesso a caminhos de um coração saudável. Diga, caminhos de um coração saudável. Você precisa de alguém assim. Se o seu coração é um coração enfermo, um coração que precisa ser reajustado, você recebeu alguém que tem acesso a caminhos de um coração saudável, o Espírito Santo. Amém, querido? Agora, amado, se você não encontra em nenhum homem, por mais abençoado que alguém possa ser, ele não consegue dar a você um coração perfeito, um coração alinhado com o coração de Deus. Amém, querido? Eu não vou conseguir, por mais abençoado que eu seja, eu não vou conseguir alinhar seu coração com Deus como Deus deseja, porque essa é a função do Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê? Porque todo homem tem um coração enganoso. Mesmo que eu esteja sendo bênção de Deus na sua vida, eu também tenho um coração enganoso, e eu também preciso de um Espírito para me alinhar com o coração de Deus. Sabe quando alguém pode ser bênção na sua vida, amado? Quando alguém fala inspirado pelo Espírito de Deus. Tudo que é transmitido para você, que não está em alinhamento com o coração de Deus, está sendo transmitido um coração enganoso. Eu só posso ser alguma fonte de bênção para a sua vida no momento em que eu falo inspirado pelo Espírito. Caso contrário, meu irmão, a única coisa que eu vou transmitir para você é um coração enganoso. E eu não quero transmitir um coração enganoso, eu quero transmitir o coração do Pai para você. Amém, amado? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como saber se você está sendo abençoado, se o seu coração está recebendo tesouros eternos de Deus? Porque, amado, você anda aqui, a sua trajetória aqui é uma trajetória de constantemente você ter a necessidade de lavar os seus pés. Constantemente você precisa lavar os seus pés. Lembra certa vez? Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, lembra? Aí quando chegou a vez de Pedro virou para Jesus e falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, não. O que Jesus falou para Pedro? Ele falou assim: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem o quê? Diga, parte comigo. Aí o que Pedro falou para Jesus? Tá bom, Jesus, então não lava só meus pés, não. Lava minha cabeça, lava meu corpo todo. O que Jesus disse para Pedro? Jesus disse assim: olha, aquele que se banhou não necessita de outra coisa que não seja lavar os seus pés. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Jesus estava falando o seguinte: olha, os seus pés, no decorrer da caminhada, vai sujar. E por que seus pés vão sujar? Porque volta e meia o seu coração vai se extraviar da minha presença. Os seus pés não chegam primeiro no lugar do que o seu coração chegou. Então
Então, volta e meia, Deus precisa reajustar o nosso coração, para que os nossos pés sejam lavados e para que os nossos pés possam caminhar em direção ao Senhor. Amém, querido? E o Senhor, amado, Ele está querendo abençoar você com tesouros eternos. Aqui no verso 33 de Lucas 12, diz que o tesouro dos céus não se gasta com o tempo, não se acaba, ladrão algum rouba e traça alguma destrói. Quer saber se você tem sido abençoado com tesouros eternos? Quer saber se o seu coração está recebendo aquilo que é de Deus? Nada. Eu disse o quê? Nada está se desgastando na sua vida, nada está se perdendo. Os homens não estão roubando, porque aquilo que Deus coloca dentro de você é eterno. Agora, amados, se tem alguma coisa que está se perdendo na sua vida, se tem alguma coisa que está se desgastando, você não recebeu de Deus, e Deus quer dar para você tudo aquilo que é eterno. Amém, querido? Por quê? Porque Deus fez o coração do homem para que o coração do homem fosse uma habitação daquilo que é eterno. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Sabe por que Deus fez isso? Pergunta para mim, por quê, pastor? Para que os homens pudessem caminhar em direção a Ele. Repara uma coisa, os homens pelos 4 cantos da terra, eles têm as suas crenças, sim ou não? Sim ou não, gente? E todos os povos e civilizações aos 4 cantos da terra, ao redor da terra, eles têm crenças formadas dentro de si, e grande parte dessas crenças carrega a eternidade consigo. E sabe por que os homens de outras religiões também creem na eternidade? Porque aqui em Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. O desejo pela eternidade está no coração de todo homem, mas Deus colocou isso para que o homem pudesse conhecê-lo, para que o homem pudesse andar em direção a Ele. Amém, irmão? Amém, querido? E quando que você demonstra que você está entendendo, que você está andando em direção a Deus? Provérbios, capítulo 15, verso 24, diz assim: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, a fim de que se desvie do inferno que é embaixo. Nós demonstramos entendimento quando deixamos o coração de Deus guiar o nosso coração, ou seja, nos levar para cima. Você está deixando o coração de Deus guiar o seu coração, te levar para cima? Algumas versões diz que o caminho do sábio o leva para cima. Você está sendo sábio ao deixar o coração do Senhor guiar o seu coração para cima, ou você está andando como os insensatos? Porque aqui diz que o caminho dos insensatos leva eles para o inferno. Nós não fomos chamados para ir para nenhum outro lugar além do céu. Amém, querido? Amém, irmão? Pastor, como é que eu sei que eu estou indo para cima? Quando o seu coração passa a desejar o que é eterno. Amado, Deus quer colocar no nosso coração precisa queimar pelas coisas eternas de Deus. Se o nosso coração não queima pela eternidade, o nosso coração está queimando por essa terra. Nosso coração precisa queimar pelas coisas eternas. Amém, amado? E quando o seu coração passa a desejar o que é eterno, quando você não está mais nessa terra à procura dos seus caminhos, mas dos caminhos do Senhor, você está demonstrando que você entendeu o seu propósito de viver aqui. Agora, irmãos, olha que vida sem propósito muitas vezes nós levamos. Não temos consciência de nada do que é eterno, não buscamos as coisas eternas. Aí volta e meia o Senhor vem e puxa a nossa orelha. Volta e meia o Senhor vem e nos pega pelas mãos e diz: ô ovelha desgarrada, vamos voltar para o meu caminho,
Vamos sair do natural, vamos voltar para o sobrenatural. E dá graças a Deus, irmão, que o Senhor está sondando o seu coração constantemente. Porque o Senhor está sondando o seu coração, é para o seu bem. Amém, irmão? Amém, querido? Amém. Agora eu te faço uma outra pergunta. Você acha que por conta própria você teria condições de arrancar esse coração enganoso e receber o coração de Deus por conta própria? Você não consegue, irmão. Você precisa do Espírito Santo para conduzir você aquilo que é certo, não aquilo que você acha que é certo, não aquilo que o seu coração está dizendo para você que é certo. O nosso padrão do que é correto é muito diferente do padrão do que é correto de Deus. Você precisa do Espírito Santo para conduzir você ao que é correto, amém, querido? Para alinhar o seu coração a um coração que vai trazer para você os tesouros eternos, as maravilhas de Deus. Amado, quando nós chegarmos nos céus, nós vamos descobrir a quantidade de coisas que nós poderíamos ter vivido nessa terra e não vivemos, porque a nossa consciência e o nosso coração não foi tratado pelo coração de Deus. É tanto prazer que a gente encontra nessa vida, são tantas coisas momentâneas, que quando a gente chegar lá, eu acredito que nós vamos ter um momento diante do Senhor, porque a Bíblia diz que nós vamos estar diante dele para prestar conta, irmão, de todas as nossas ações. Você já parou para pensar isso? Qual foi a última vez que você parou para pensar que você vai estar diante dele para prestar conta de todas as suas ações? E imagina, amado, você vendo a si mesmo, porque você vai ver tudo que você fez nessa vida, todo o tempo que você perdeu, tudo aquilo que você valorizou e sobrevalorizou acima do que é eterno. Amado, o tempo que nós temos aqui só é um servo da eternidade. O tempo só é um servo da eternidade. O tempo é só o início de um caminhar. Diga, o tempo é só o início de um caminhar. Você só tem esse tempo, amado, para começar uma jornada, porque a sua jornada vai perdurar pela eternidade. Amém, querido? Amém. Sabe como é que o Espírito Santo está alinhando o nosso coração com o coração de Deus? Através da sua intercessão, através dos gemidos inexprimíveis. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso, para que você volte a deixar o Espírito Santo a interceder por você, a alinhar seu coração novamente com o coração de Deus. Amém, querido? A intercessão do Espírito Santo, através da oração em outras línguas, substitui tudo aquilo que é riqueza do coração do homem por aquilo que é riqueza do coração de Deus na sua vida. Tudo aquilo que está no seu coração, que você está julgando como sendo riqueza, o Espírito Santo vai arrancar e vai colocar a riqueza de Deus ao orar em outras línguas. A intercessão do Espírito Santo vai substituir dentro de você riquezas humanas por riquezas celestiais. Eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, Deus quer chamar a nossa atenção nessa noite, para nós corrigirmos o nosso coração através do Espírito Santo, através da intercessão que Ele gera em nós, porque nós precisamos de um coração alinhado com Ele, para vivermos a sua boa, agradável, perfeita vontade. Amém, amados? Quem recebe essa palavra? Você entendeu essa palavra? Diga assim comigo: reajustando o meu coração com o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Fica de pé.